Graça e paz a todos, espero que vocês estejam bem. Bom, gente, o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê em Jesus, ele é justificado, ele se torna justo diante de Deus, e é dessa maneira, apenas desta maneira, que Deus aceita ao homem, né? Quando Cristo morre naquela cruz, ele tira o pecado do mundo, ele remove aquela velha aliança da lei de Moisés. Então, todos que nascem depois da cruz, eu e você, nasce debaixo de graça. O que é isso? Você sempre fala isso? Me pediram aqui para explicar isso. O fim da lei é Cristo, você está em graça. Graça quer dizer o quê? O feito da cruz. Ali é a graça de Deus, né? É o que Deus dá a você, sem você ter feito coisa alguma, sem mérito do homem. É uma justificação que Deus dá a todo ser humano, né? Quando Deus se mostra ao povo de Israel, ao povo judeu lá atrás, nós estávamos afastados, distantes de Deus, sem Deus no mundo. Porque o brasileiro, naquela época, não conhecia Deus, né? O americano não conhecia Deus. Como lá no Egito, ele tinha seus próprios deuses, né? O faraó, eles adoravam outros deuses e tal. Eu acho que aqui no Brasil, se eu não me engano, era a tribo de índio, né? Que teve lá. Eu não sei muito bem não, mas quando foi descoberto aqui o Brasil, era cheio de índio, né? Então eles adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam pau, pedra, madeira. O Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, o Deus Altíssimo, ele se mostrou ao povo judeu, né? Ao israelita. O israelita era o povo de Deus. E nós estávamos afastados de Deus, né? Desse Deus, do Deus Todo-Poderoso. Nós não tínhamos esse conhecimento, né? O povo não tinha esse conhecimento. Então Deus deu uma lei para aquele povo, porque eles foram morar no Egito. Eles foram morar no Egito por causa da fome que teve. Eles foram então para o Egito e lá eles conheceram outros deuses. E eles vieram de lá, eles já não, né, ficaram 400 anos lá escravizados, foram escravizados no Egito. Quando eles saíram de lá, aqueles primeiros haviam morrido tudo. José, seus irmãos, né? Os 12 lá, eles tinham morrido, os filhos de Jacó, os que tinham conhecido a verdade de Deus. Então eles voltam, né, de lá. Deus manda Moisés, né? Deus se mostra a Moisés e manda Moisés voltar lá, de onde ele já havia saído, ele foi criado lá. Moisés volta para o Egito e busca lá o povo de Deus que está lá. Então Moisés escreve aqui, gente, ó, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Êxodo, Deuteronômio. Ele escreve esses livros, né? Contando isso aqui, os primeiros livros, Gênesis, aqui os 5 primeiros livros, Pentateuco, ou como eles dizem também lá, a Torá, era para contar aos israelitas que saíram do Egito quem era Deus. Então ele vem de novo reeducando, contando tudo sobre o Gênesis, para aquele povo quem era o verdadeiro Deus que tinha aparecido a Moisés e era o Deus dos seus pais, né? De Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó. Então ele lembra aquele povo ali de Israel que eles eram o povo de Deus, né?
Então foi isso que aconteceu. Era um povo ruim, teimoso, e eles começaram a adorar, fizeram um bezerro de ouro para adorar. Eles adoravam lá no Egito o sol, a lua também, o rio Nilo, Ram. Adoravam o faraó, que eles falavam que era o Deus vivo. Então Deus dá uma lei para esse povo. E esse povo recebe a lei, porque para Moisés e Arão, seu irmão, cuidar daquele povo, era muita gente, né? Então era difícil. Eles eram teimosos, então Deus deu uma lei. Então toma aqui. Tem 10 mandamentos aqui para você dar para este povo, né? Então, aqui está a lei moral de Deus, Êxodo 20, os 10 mandamentos, né? E mais muitas outras coisas que foram adicionadas à lei. 613 ordenanças que eles deviam praticar. Só que tudo isso era para mostrar que eles não eram capazes de cumprir nem mesmo 10 ordenanças da lei. Eles eram incapazes de cumpri-la. E isso percorreu por muitos anos e ninguém era capaz. Então, Cristo veio ao mundo, veio para representar o judeu, aquele israelita. Ele morre então numa cruz, né? Ele cumpre toda a lei. Ele vindo como um filho de Deus, ele cumpriu toda aquela lei no lugar do judeu, do israelita. E quando Cristo morre na cruz ali, então, está morrendo o velho homem, o velho Adão. Na cruz acaba o velho homem, o corpo do pecado, né? A desobediência do velho Adão, o primeiro homem lá do Gênesis. E ali então, na cruz, Cristo prega aquele escrito de dívidas que era contrário ao judeu, que era a lei. Né? Ele cumpriu e deu, então, um fim. Ele falou assim, está consumado, eu cumpri. Né? O homem nenhum pôde cumprir, eu vim como homem e cumpri toda a lei. Então ele tirou os judeus israelitas debaixo daquela lei. Né? Então, Cristo cumpre a lei. Ele falou, está consumado, tetelestai, está feito. Né? João diz que Jesus veio como um cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. O que era o pecado? Toda vez que eles desobedecessem a lei, transgredissem a lei, eles estavam pecando. Então, o pecado era a transgressão da lei de Moisés. Então, a lei de Moisés foi firmada com um pacto de sangue de animal. Foi feita com derramamento de sangue de animal. E o novo pacto, depois da cruz, o pacto em Cristo, quando Cristo removeu o velho pacto, agora nasce então um novo pacto no sangue de Cristo. Então, tirou-se o pecado do mundo, que era a desobediência da lei. Né? Então, hoje, você é aceito por Deus por crer em Jesus. Aquele mesmo que morreu na cruz, mas ressuscitou e hoje está junto ao Pai. Não é mais por obras, porque aquela lá eram as obras da lei, era do pacto dos israelitas, dos judeus. Não era para mim, para você. Eu e você nasceu depois da cruz e eu não era judeu e nem você. Aquele sacrifício de Cristo na cruz foi para tirar aquele povo debaixo do pecado, debaixo da transgressão da lei, debaixo da lei. Não nós, porque nós não nascemos debaixo da lei. Nós nascemos depois, quando Cristo tirou aquela lei dos judeus na cruz. Livrou eles daquela lei, da transgressão da lei, do pecado e do velho homem. Morreu na cruz. O Velho Testamento acabou na cruz. Está pronto, está feito. Por isso que eu digo hoje, a sua salvação é pela fé em Jesus. Efésios capítulo 2 diz, vós
Ele falou já, Paulo já falava para aquele povo lá em Éfeso: vós sois salvos pela graça de Deus, que é o feito da cruz, mediante a fé em Jesus, aquele que morreu na cruz, né? Eles creram que Jesus era o Filho de Deus que veio para tirar o pecado. Ele veio para dar fim àquela lei na cruz. Então, quem cresce naquilo era salvo. Vós sois salvos pela graça de Deus, mediante a sua fé em Jesus Cristo. Não por obras da lei mais, porque, né, não é mais por obras, mas por fé. Então é isso que eu falo para você. Hoje eu e você, nós somos salvos porque nós cremos em Jesus. Nós cremos que Jesus veio ao mundo. Nós estávamos afastados de Deus, porque eu sou brasileiro, você também, ou você onde estiver agora vendo esse vídeo, você nasceu depois da cruz. Então, nós que estávamos afastados de Deus, longe de Deus, vivíamos no mundo sem Deus, porque isso Deus se apresentou aos israelitas, ao judeu, não a nós. Nós que estávamos distantes, pelo sangue da cruz de Cristo, pela fé, por crer em que Jesus era o Filho de Deus, que veio ao mundo, então nós nos achegamos a Ele também, pelo seu próprio sangue derramado na cruz, pela nossa fé. Nós cremos que aquele judeu que morreu na cruz era o Filho de Deus, que tirou o pecado do mundo todo, então. O fim da lei é Cristo para a justiça. Todos nós somos justificados por crer em Jesus, não por obedecer uma sequência de mandamentos, de regras, de doutrinas, de proibições, mas apenas pela fé no Filho de Deus. Romanos capítulo 10, é o que Paulo escreve aos romanos também. Pois Cristo é o fim da lei para a justiça a todo aquele que crê. Tá vendo? É isso, gente. Eu vou começar aqui desde o começo. Irmãos, Irmãos, o bom desejo do meu coração é a minha súplica a Deus por Israel é para que sejam salvos. Paulo orava para que Israel fosse salva. Por quê? Porque ele lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Alguns temiam a Deus, tinham um zelo pela lei, eles estavam lá cumprindo a lei e tudo, mas quando Cristo veio, eles não acreditaram que Cristo veio, ele era o Filho de Deus, o Messias prometido, e que ele ia dar fim a tudo aquilo. Eles não creram, continuaram fazendo sacrifício de boi, derramando sangue de animal, não entendendo que na cruz Cristo removeu a velha aliança. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, o feito da cruz, a fé, e procurando estabelecer a sua própria... Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Tá vendo? Eles continuaram fazendo aqueles sacrifícios, derramando sangue de animais. Eles não creram que Cristo, Jesus, era o Filho de Deus. Eles não acreditaram que Jesus era o Messias. E eles procuravam, então, se salvar pelas suas próprias forças, pela sua própria maneira. Eles não entenderam que Jesus veio cumprir aquela lei que era impossível aos homens. Por isso que eu digo, vós sois salvos mediante a fé, não por obras da lei, né?
para que ninguém se glorie disso, mas sim pela sua fé em Jesus, o Filho de Deus. Você é salvo, você nasceu debaixo da graça, depois da cruz de Cristo. Há um marco na história, antes da cruz, depois da cruz. Você nasceu onde? Antes da cruz ou depois? Antes, no pecado, na transgressão da lei, no pecado de Adão, na desobediência, ou depois da cruz, onde Cristo tirou o pecado do mundo, onde ele removeu a velha aliança, o pacto da lei, e agora no seu sangue. É isso que eu trago, né? Não é por um conjunto de doutrinas, de proibições, de regras, de estatuto, de normas. Isso não agrada a Deus. Isso, você fazendo assim, está fazendo como os israelitas lá. Eles continuaram tentando se justificar diante de Deus pelas suas próprias forças, obedecendo a um conjunto de regras, de normas, de doutrinas, de proibições. Se você fizer isso hoje, também você está fazendo como eles, desfazendo da graça de Deus, está desfazendo a forma, a maneira a qual Deus salva as pessoas, né? E você está assim dizendo que Cristo morreu na cruz em vão, tá bom? Ó, Jesus te ama, Ele deu a vida por você, Ele quer que você seja livre e feliz. Para a liberdade foi que Cristo nos chamou, para que sejamos livres, né? Que vivamos em paz de espírito, em alegria, em gozo, em amor, tá bom? Deus abençoe a sua vida e a sua família também.